quando a gente fala aposentadoria híbrida, o caso que pode averbar, somar esse tempo rural, é aquele em que o trabalhador vivia e dependia do campo. Era trabalho para sobrevivência, para subsistência, né? Sim. Então, no caso desse nosso cliente, quando nós ouvimos a história dele, ele compartilhou, olha, eu servi a marinha. Opa, é que aquela legal. história, sair da zona rural, né? Falavam sair da roça porque eu entrei no exército, porque eu fui para as Forças Armadas, né? Isso é muito importante também. E às vezes, doutora, a gente pensa que isso está longe, mas não está. É a realidade dos nossos pais, foi a realidade da minha mãe, é muitas vezes a realidade dos nossos avós também. Não está muito longe, nossa geração talvez não tenha alcançado, mas os nossos pais, nossos tios, foi a realidade deles. Segue lá, vou atender que é a autoridade máxima aqui, minha esposa está ligando, segue lá. Oi, amor. Não consigo falar igual. Eu mandei, amor. Já. Verdade nua e crua, é isso aí. Né? Acontece, rapaz. Quando a autoridade máxima liga, até o cliente eu falo, ó, dá licença um pouquinho aí. Fica na frente do juiz. A mulher ligou, tem que atender. Então, mas é muito legal. Você estava dizendo então que aí ele saiu da zona rural, estava com os pais, ajudando os pais, trabalho rural, tudo. E ele saiu e foi trabalhar e foi servir o exército, né? Isso. E aí, quando o cliente compartilha isso, aqui vai uma dica, né? Então, primeira dica, você ouvir a história, sonhar, imaginar. E aí, claro, detalhes, né, doutora Jussara? E o que o senhor fez? Onde que era o sítio? Qual o tamanho do sítio? Lembrando o que é o regime de economia familiar? O INSS, ele tem uma normativa que estabelece qual é o tamanho da área. Não pode ser uma área muito grande. Ah, regime de economia familiar, aí você vai olhar a matrícula do imóvel, tem 1.500 hectares. Aí não dá, né? Não é isso, né? Não é para subsistência, o cara já tem uma condição diferente. Qual que é o critério objetivo, então, para configurar esse critério? Qual é o tamanho limite, digamos assim? É de 4, o INSS tem uma normativa que estabelece 4 módulos rurais. Esse módulo rurais é estabelecido pelo INCRA e a conta é a seguinte, 120 hectares, tá? Um tamanho máximo de 120 hectares. Nós já aqui no escritório já atuamos para casos que tinha uma área maior e conseguimos a concessão do benefício, a declaração desse tempo rural? Sim, mas em regra, até por questão de lógica, as propriedades são um pouco menores, tá? Mas fica a dica, outra dica, colega, se a área é um pouco maior, mas de fato era para subsistência, de repente recebeu de herança, né? E aí comprou mais uma pequena área, e somado dá 150, dá 220, eu lembro de um caso que era 220 hectares, mas ele não tinha funcionário, não tinha maquinário, era para subsistência de fato, e uma outra parte ficava um pouquinho até sem produção, então, mas de fato era para subsistência, vale a pena você lutar pelo direito do seu cliente.